Então, continuando o vídeo do psicologismo, a função da psicologia, que é um dom de Deus, uma bênção de Deus, é tratar e curar naturalmente as doenças psicológicas. Não é tentar explicar as experiências místicas que todos os cristãos têm. Se o cristão abre o coração, ora, implora a pessoa do Espírito Santo, uma experiência pessoal com o Espírito Santo, uma experiência pessoal com Jesus Cristo vivo e ressuscitado, uma experiência pessoal com a pessoa do Pai Eterno, e o Espírito Santo concede essa experiência sobrenatural a qualquer cristão, qualquer um que dobre os joelhos, abra o coração, implore o Espírito Santo, se reconheça pecador, despeje todos os seus pecados aos pés de Cristo, aos pés de Jesus. Se reconheça pecador, implore o perdão, implore a misericórdia de Jesus, implore o Espírito Santo. Se há qualquer ser humano que faça isso, vai receber o dom gratuito do Espírito Santo, a graça da experiência pessoal com Deus provinda do Espírito Santo. É um dom de Deus, uma graça sobrenatural. E cada pessoa faz essa experiência de acordo com o seu perfil de ser humano, seu perfil psicológico, seu perfil emocional e do jeito que Deus quer. Uns vêm como uma brisa leve, uma paz. Outros vêm como um fogo avassalador. Outros vêm como uma água viva jorrando de dentro de você. Milhares e milhares de pessoas, outras pessoas têm experiência com Deus por meio de uma cura física que recebeu, por meio de uma cura emocional, psicológica que recebeu, por meio da conversão de um ente querido, por meio da libertação de algum vício pessoal. Então, Deus se revela para os seus filhos de infinitas maneiras. E quando a pessoa tem a experiência com Deus, ela sabe que teve a experiência com Deus, certo? Então, qualquer pessoa que dobre o seu joelho, se reconheça pecador, implore o Espírito Santo, implore uma experiência pessoal com Deus, vai ter essa experiência com Deus de acordo com a vontade de Deus e de acordo com o seu perfil humano, psicológico, emocional. Ok? Tudo como Deus quer, do jeito que Deus quer, vai acontecer se você abrir o seu coração. Abrir o coração não é uma linguagem poética, não. É adesão de vontade. Você se utiliza da sua vontade, da sua liberdade, você entrega a sua vontade para Deus, a sua liberdade para Deus, para depois você não dizer que foi violado por Deus em sua liberdade. Então isso que significa abrir o coração. É você dizer, sim, Senhor, eu quero. Se o Senhor existe, brilha a tua luz dentro do meu coração e me faz enxergar o Espírito Santo. Me faz enxergar a ti mesmo, Espírito Santo. Me faz enxergar a ti, Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Me faz enxergar o Papai do céu, o Pai eterno, a Santíssima Trindade. Me faz ficar cheio e repleto do Espírito Santo. Dá-me a graça da mudança de vida, da vida de oração pessoal. Me faz enxergar a presença de Jesus Cristo, vivo e ressuscitado na palavra de Deus, na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Então, qualquer pessoa que implorar a Deus dessa forma, terá a sua experiência pessoal com Deus. Continuando aqui. De acordo com o psicologismo, esse reduz praticamente todas as manifestações divinas no ser humano a fenômenos meramente parapsicológicos e psicológicos, como a gente já viu. Prodígios, milagres, experiências místicas e experiências de Deus normais e frequentes no cristianismo são reduzidas a meros fenômenos do psiquismo humano. Ou seja, o ser humano cristão abre o coração, fica repleto do Espírito Santo, o Espírito Santo brilha dentro dele, concede a graça de uma experiência pessoal com o Espírito Santo. O Espírito Santo concede uma graça sobrenatural de uma experiência com Jesus Cristo vivo e ressuscitado, com a pessoa do Pai Eterno,
com a pessoa de Jesus Cristo misericordioso, uma experiência da efusão do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, de uma conversão de vida. A pessoa tem todas essas experiências com Deus. É o espírito da pessoa mergulhado no Espírito Santo, experimentando Jesus Cristo, experimentando Deus Pai Eterno, experimentando a Santíssima Trindade, experimentando a Palavra de Deus, experimentando a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Então, essas experiências espirituais, naturais do cristianismo, de qualquer cristão que abra o coração, vem o psicologismo de Gaiato tentar examinar esse fenômeno que é espiritual, um fenômeno que é espiritual, um fenômeno que é bíblico, um fenômeno que é explicitado no catecismo da Igreja Católica, né? Algo totalmente espiritual. Aí vem o Gaiato do psicologismo tentar explicar isso. Ele vem invadir uma área que não é dele. A psicologia é uma área da saúde mental, né? Alguns dizem também que a psicologia pode ser usada para performance, né? A psicologia pode ser usada para tratar e curar doenças de uma forma natural, científica e técnica, e também a psicologia pode ser usada para ajudar as pessoas a atingirem performances, né? De atletas, gente que quer passar em determinadas provas, né? Gente que tem medo de empreender, aí a psicologia ajuda a pessoa a ter coragem de dar os primeiros passos para colocar o seu próprio negócio, né? Então a psicologia é para isso. É para isso. Tratar doenças emocionais e curar doenças emocionais e auxiliar também na performance humana, natural aqui da Terra. Ela não tem nada que invadir a dimensão espiritual, a dimensão da verdade eterna, da palavra de Deus, do catecismo da Igreja Católica, das revelações do Espírito Santo, das manifestações de Jesus Cristo vivo e ressuscitado, né? Do derramamento de amor do Pai Eterno sobre os seus filhos. A psicologia não cabe aqui. Ela não nasceu para isso, ela não foi criada para isso. Ela vai passar vergonha se ela vier para cá. Entendeu? A psicologia deve ficar no lugar dela como um tratamento de saúde ou um desenvolvimento da performance humana aqui na Terra. As experiências espirituais são outros 500, certo? Então, peçamos a Deus a libertação desse psicologismo. Se você tem essa mania, né, de querer tentar explicar tudo por meio da psicologia, tentar explicar, ou melhor, se você tem essa mania de tentar explicar toda e qualquer experiência com Deus a partir da psicologia, ou explicar os fenômenos bíblicos a partir da psicologia, você está caindo numa tentação, você está caindo numa barbeiragem, porque a perna da psicologia é muito curta para alcançar essas discussões espirituais, certo? Então vamos lá. Continuando, teoricamente, os psicologistas, né, falam de Deus, de seus poderes e maravilhas, mas na prática Deus fica excluído. Porque eles dizem que tudo vem do poder da mente, é explicado pela psicologia, né? Eles tentam aplicar a teoria dos teóricos da psicologia, ou melhor, eles se utilizam dos ensinamentos dos teóricos da psicologia para explicar os fenômenos bíblicos, os fenômenos religiosos. Eles tentam, né, estudam diversos autores da psicologia para tentar explicar os fenômenos espirituais que acontecem com determinadas pessoas, com determinados povos, determinadas religiões, principalmente o cristianismo. E eles se limitam, por meio dessas teorias, a querer explicar o fenômeno todo, mas por meio das teorias eles explicam 1% do fenômeno. 1% do fenômeno. O cara estuda todos os teóricos da psicologia, ele é um fera, um profissional top de linha aqui na Terra para curar as doenças emocionais das pessoas e ajudar as pessoas a adquirirem alguma performance aqui na Terra. Mas, quando ele vai se utilizar desse conhecimento da psicologia
para tentar examinar e, entre aspas, desvendar as experiências espirituais dos cristãos, ele vai praticar uma barbeiragem, porque o conhecimento dele não alcança nem 1% daquilo que é uma experiência, por exemplo, de efusão do Espírito Santo, de batismo no Espírito Santo, de encontro pessoal com Jesus Cristo vivo e ressuscitado, uma experiência de você ser completamente invadido com o amor do Pai Eterno. Não tem como, por melhor que seja a teoria psicológica, ela não consegue explicar. Ela consegue curar doenças emocionais de forma natural para ajudar as pessoas aqui na Terra. Ela consegue ajudar as pessoas a adquirir a performance XYZ aqui na Terra. Mas ela não alcança as experiências espirituais que os cristãos, ao longo desses 2000 anos, viveram aqui na Terra. Eis o raciocínio do psicologismo. Para que recorrer a Deus, se Ele já me deu um psiquismo, entre aspas, todo poderoso? O engano, né? Que é um engano. Por que esperar alguma coisa de Deus? Por que rezar? Por que orar? Por que buscar a Deus? Se Ele já me deu uma mente toda poderosa, né? Uma mente toda poderosa, outro engano. O psicologismo gera uma enorme barreira à verdadeira experiência de Deus, principalmente a experiência mística de Deus, pois tenta explicar psicologicamente a experiência mística de Deus, como eu já falei. Né? A ciência da psicologia, por mais nobre que seja, por mais elevada que seja, ela é boa para tratamentos de saúde e para ajudar as pessoas a desenvolverem as suas performances humanas aqui na Terra em determinadas áreas. Mas a psicologia não consegue alcançar nem explicar a totalidade das experiências místicas que o cristão tem com Deus. Ela alcança ali estourando 1%. 99% ela passa longe. Porque é uma experiência espiritual que vem do Espírito Santo, é uma experiência eterna, fora do tempo e do espaço. Nós estamos aqui no tempo e no espaço. O Espírito Santo está na eternidade, fora do tempo e do espaço. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo, que está fora do tempo e do espaço, ele também está em nós, no nosso espírito, por meio do batismo. Então existe uma presença eterna dentro de nós. E a psicologia é uma ciência, ela só estuda a matéria, cérebro, aquilo que está no tempo e no espaço. No máximo, ela consegue dar uma estudada na alma humana, que já eu vou falar sobre ela. Mas a questão da experiência com Deus é algo predominantemente espiritual. 99% é espiritual. 1% é a dimensão psicológica, é a dimensão física, mas a experiência espiritual, né, com o Espírito Santo, com Jesus vivo, com o Pai Eterno, com a Trindade, com a Palavra de Deus, com a Eucaristia, com a conversão, com se reconhecer pecador, com a experiência do arrependimento dos pecados, tudo isso é algo espiritual que está completamente fora dos domínios da psicologia. O psicologismo, veja bem a distinção, tem a psicologia e tem o psicologismo. A psicologia é boa, né? Não é só porque a pessoa entende psicologia que ela cai na barbeiragem de querer explicar o fenômeno da experiência de Deus por meio da psicologia. Não. Né? Agora, o psicologismo aí é a perversão da psicologia. O psicologismo, no contexto do estudo da experiência de Deus, principalmente na renovação carismática católica, o psicologismo, a pessoa vem de fora, cheia de psicologismo, e quer tentar explicar tudo o que acontece na renovação carismática e no cristianismo em geral, né? Nas novas comunidades, né? E no cristianismo em geral, nesses 2000 anos de cristianismo. A pessoa vem de fora com essa mentalidade psicologista e vem se meter, querer explicar fenômenos espirituais eternos que estão fora do tempo e do espaço. O espírito da pessoa entra em contato com o Espírito Santo e o Espírito Santo leva o espírito da pessoa a se encontrar com Jesus, a se encontrar com o Pai.
né, a se arrepender dos pecados, a mudar de vida. Isso tudo reflete na alma, e reflete no cérebro, reflete no corpo, reflete no comportamento. Tudo bem, mas a psicologia pode até arriscar dar um estudo dos impactos da efusão e do batismo do Espírito Santo na alma, no cérebro, no corpo, na mudança comportamental. Mas o núcleo em si da experiência de Deus, quando o Espírito Santo toca no espírito humano, quando toca e sai a faísca, entre aspas, da experiência de Deus, isso a psicologia não alcança. Porque essa é uma experiência pessoal que cada pessoa tem a sua. É o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Jesus Cristo vivo, é o mesmo Pai eterno, mas as experiências são pessoais. Cada pessoa tem a sua. E a psicologia não alcança isso. Por quê? Por que ela não alcança? Primeiro, a psicologia é uma ciência recente, né? Desde que o ser humano, se tem notícias do ser humano aqui no planeta Terra, sempre teve a presença de um aspecto religioso. Sempre teve a presença de um aspecto religioso. E a psicologia nem sonhava em existir. Depois veio as religiões, o ser humano evoluiu, politeísmo, não sei o quê. Aí depois veio o monoteísmo de Abraão, né, do povo judeu, o Antigo Testamento. Até aí não existia psicologia. E a experiência de Deus já atuava no meio do mundo de tudo que é jeito. Depois veio Jesus Cristo, se fez homem, pregou, morreu pelos nossos pecados, nos salvou, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, a igreja começou, 2000 anos de igreja, o Espírito Santo tocando terror na terra, né? O Espírito Santo, né? Tocando terror na terra, como diz um querido amigo nosso na internet, né? O Espírito Santo nesses 2000 anos tocando terror na terra, e a psicologia nem sonhava em existir. Nem sonhava em existir, e o Espírito Santo já fazia a obra dele nos espíritos, nas almas e nos corações dos cristãos. Então, psicologia é uma ciência nova. Deixa pra lá esse negócio de psicologismo. Psicologia é negócio de psicólogo tratar a doença do povo e do psicólogo ajudar o povo a ter performance em alguma área humana aqui na Terra, enquanto a pessoa está aqui na Terra. A experiência pessoal com Deus é outra coisa. É algo espiritual, bíblico, do catecismo da Igreja Católica, do Espírito Santo, e por aí vai. Né? Não vamos misturar as coisas. O psicologismo cria uma autossuficiência mental que tenta substituir a Deus. Cria um olhar curvado para baixo sobre a própria pessoa, a qual presume ser onipotente. A pessoa que tem um conhecimentozinho de psicologia pensa que já pode compreender o fenômeno da experiência de Deus a partir dos conceitos da psicologia. Não faz o menor sentido. Com contornos nítidos do mais refinado orgulho, né, que exclui a Deus e nega as suas manifestações. Né? O ser humano, por meio do psicologismo, passa a querer explicar toda a experiência de Deus a partir de conceitos da psicologia e se torna como se fosse um autossuficiente. Né? Não, eu me garanto aqui, eu comigo mesmo, com a psicologia, a gente dá um jeito aqui, não precisa de Deus não. Deus já deu um cérebro poderoso, então eu vou conhecer esse cérebro, vou estudar, vou aproveitar os poderes do cérebro que Deus já me deu, e eu vou me virar por aqui para fazer o que eu quiser da minha vida. Isso é o pecado original. Esse é o pecado original. Né? Psicologismo. Completamente sem futuro. Remover a barreira do psicologismo não é fácil. Só por graça de Deus. Não é fácil por causa da autossuficiência que cria na mente das pessoas. A própria carta de São Tiago diz: aos orgulhosos Deus resiste com sua graça. Ou seja, a pessoa vem dar uma de sabida diante de Deus, Deus resiste à sua graça. A pessoa tem que se achegar a Deus de joelhos, se reconhecendo pecador,
despejando sua multidão de pecados aos pés de Cristo, pedindo perdão, clamando misericórdia, clamando piedade, misericórdia, e implorar a graça de Deus, o dom da fé, uma experiência com Deus. Se não for assim, a pessoa chegar muito sabida perto de Deus, Deus resiste com a sua graça. Ele não entrega a graça dele para a pessoa. É o que está escrito na Bíblia, né? Aos orgulhosos, Deus resiste com a sua graça. Mas a oração sobe até o Todo-Poderoso. Né? Dá para vencer o psicologismo por meio da oração. Deus, por sua misericórdia, pode iluminar o coração dessas pessoas para fazê-las perceber a verdade de todas as coisas. Inclusive a verdade de sua pequenez diante da grandeza divina e a verdade das manifestações divinas na vida de seus filhos. Então, pessoal, resumindo aqui e finalizando. De fato, nós temos uma dimensão espiritual, psicológica, né? Mental e física. Espírito, alma, cérebro e corpo. De fato, nós temos essa dimensão, essas dimensões. No nosso espírito, Deus habita por meio do nosso batismo, a Santíssima Trindade habita no nosso espírito. A nossa alma, a nossa segunda dimensão, a nossa alma, a nossa psique, é a nossa identidade enquanto pessoa, a nossa identidade eterna, é a nossa alma que vai ser julgada após a morte, né? É a nossa alma que vai para o céu ou vai para o não céu, que se chama inferno, após a morte. A nossa alma é a nossa inteligência, a nossa imaginação, a nossa memória, a nossa emoção, a nossa vontade, as nossas intuições, as nossas percepções, as nossas interpretações, a nossa identidade enquanto pessoa. Essa é a nossa alma. Também ela é imaterial. E nós temos a dimensão do nosso cérebro, que já faz parte do nosso corpo, né? O nosso cérebro, que ele tem 3 partes. O neocórtex, que é o cérebro racional, o sistema límbico, que é o cérebro emocional, né? E o cérebro reptiliano, que é o cérebro instintivo, o cérebro animal, dos instintos animais. Então, essa parte aqui do cérebro é o neocórtex, né? Aí vem aqui para baixo é o límbico e aqui para trás, perto da nuca, é o reptiliano. Aqui é a razão, aqui para cá pelo meio a emoção e aqui para trás perto da nuca é o reptiliano, os instintos, a fome, a sede, o sexo, né? O medo, a proteção, o desejo de proteção, né? Tudo aquilo que os homens das cavernas viviam instintivamente, né? Que a gente estuda, né, nos livros de história, né? Então, nós temos todas essas dimensões, mas isso não significa que nós temos o controle sobre a experiência com Deus, como os psicologistas ensinam, né? Que a experiência de Deus pode ser totalmente desvendada e explicada por meio de conceitos da psicologia, né? E temos o resto do corpo, né? Coração, músculo que bombeia sangue, pulmão, os ossos, os músculos, os pés, as mãos, né? A boca, a língua, os ouvidos, os olhos, né? O cheiro, né? O corpo, as sensações corporais, né? As ações, os comportamentos, não é verdade? Então, o fato de nós sermos divididos nessas dimensões não significa dizer que você pode explicar a experiência com Deus por meio de conceitos da psicologia. Algo que dá para ilustrar é a forma que o Espírito Santo age dentro de nós. O Espírito Santo, ele inunda o nosso espírito, inunda a nossa alma, inunda o nosso cérebro, inunda o nosso corpo e nos faz agir, né? A ação completa do Espírito Santo é quando ele leva a gente para a ação, movimentar os pés, as mãos, as palavras, agindo, colocando em prática a palavra de Deus,
colocando em prática os ensinamentos do catecismo da Igreja Católica, quando você chega a praticar a palavra de Deus e praticar os ensinamentos da Igreja Católica, o ciclo do Espírito Santo na sua vida se completou. Ele inundou o seu espírito, né? No batismo, na efusão do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo. Inundou a sua alma, sua identidade, sua inteligência, sua memória, suas emoções, sua vontade, né? A sua imaginação, as suas intuições, as suas percepções. Inundou o seu cérebro também, né? O neocórtex, o cérebro, a massa cinzenta aqui da frente, que é a razão, né? O sistema límbico, que já está um pouco mais abaixo, que é o cérebro emocional, e o cérebro reptiliano, que é o cérebro instintivo, animal, que fica aqui pela nuca, né? O Espírito Santo inunda o teu espírito, o Espírito Santo e o teu espírito pilotam a tua alma, o Espírito Santo, o teu espírito e a tua alma pilotam o teu cérebro, o Espírito Santo, o teu espírito, a tua alma e o teu cérebro pilotam o teu corpo, e o Espírito Santo passando por dentro de tudo isso te faz agir com os pés, com as mãos, com os braços, com a língua, com a fala, com o olhar, com os ouvidos, né, com o corpo em geral, te faz agir praticando a palavra de Deus, colocando em prática a palavra de Deus, colocando em prática os ensinamentos da Igreja Católica, do catecismo da Igreja Católica, e aí o ciclo do Espírito Santo dentro de você, né, chega ao fim, entre aspas, né, naquilo que dá pra gente explicar superficialmente, que você vai agir, praticar a palavra de Deus, praticar os ensinamentos da Igreja Católica, vai produzir frutos do Espírito Santo, né? Vai aparecer na sua vida os dons do Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo, os carismas do Espírito Santo. Vai acontecer tudo isso na sua vida, né? E o psicologismo, a psicologia, né? Ela não consegue explicar isso, porque ela não existe para isso. Ela existe para tratar doenças emocionais e para ajudar as pessoas a atingirem determinadas performances humanas enquanto as pessoas estão aqui na Terra, né? A psicologia não foi feita para explicar essa verdade eterna revelada por Jesus Cristo, pela palavra de Deus, pelo próprio Espírito Santo e pelo catecismo da Igreja Católica. Ela não existe para isso. Então deixa a psicologia para lá, cuidando daquilo que ela nasceu para cuidar, e que ela não se meta aqui na nossa área, na espiritualidade. Que ela venha para ajudar, não para tentar explicar tudo, né? Porque ela não vai conseguir explicar praticamente nada. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, dessa semana, o psicologismo, né? Teve uma introduçãozinha de 5 minutos no vídeo anterior, e nós finalizamos aqui o psicologismo, né? Vamos implorar ao Espírito Santo que ele arranque do nosso coração toda influência de psicologismo, não da psicologia, que a psicologia é boa. O psicologismo é que é ruim, a perversão da psicologia para tentar reduzir o fenômeno da experiência de Deus a algo que dá para explicar pela ciência. E isso é mentira, isso é furada, até porque a psicologia é uma ciência nova, e a experiência de Deus é milenar, né? Então, nós pedimos ao Espírito Santo, arranca de nós toda e qualquer influência do psicologismo, para que a gente possa se encontrar contigo, Espírito Santo, se encontrar com Jesus vivo, se encontrar com o Pai eterno, se encontrar com Deus, hoje e todos os dias da nossa vida. Amém. Quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube, Leonardo.Querigma no YouTube. Vai lá, se inscreve no canal, deixa lá o seu like, porque quando você deixa o seu like, você está dizendo para o YouTube que o conteúdo é do bem, que o conteúdo é bom, que o conteúdo ajuda as pessoas. Aí o YouTube entende que ele deve sugerir esse conteúdo para outras pessoas, né? Então, vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Também, quando você deixa o seu comentário, você diz para o algoritmo, né, para a inteligência artificial lá do YouTube, né, o negócio lá de computação,
programa lá de computação, né? Você diz lá por YouTube que o conteúdo é do bem, que o conteúdo é bom, que o conteúdo é verdadeiro. Quando você comenta, você diz lá por YouTube que ele pode sugerir esse conteúdo para outras pessoas, que ele não vai estar sugerindo algo falso, algo mentiroso, mas sim algo de verdade, que contenha a verdade para ajudar outras pessoas. Amém? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Um abraço.